Fala pessoal do oitavo ano, vamos para mais uma aula de matemática com o professor Adson César, aqui no canal do Educa PE. Chama todo mundo e hoje é uma aula de revisão. Iremos rever, nesse caso, porcentagem em diversos contextos, beleza? Então se liga aí, na aula de hoje está bem interessante, beleza? Observe aí na tela de vocês a questão, que diz o seguinte, ó. Andressa tem R$90 e precisa comprar alguns produtos. Para isso, foi ao mercado e gastou 25% desse valor com alimentação. Em seguida, gastou 30% do valor restante numa papelaria. Após estas compras, qual foi o valor que restou para Andressa? Então, ó, o seguinte, essa questão é bastante importante e acontece no nosso dia a dia, onde a pessoa recebe um valor e vem 15% de alimentação, 30% de passagem ou 20% de aluguel. Então, por essa razão, iremos entender a resolução. Veja que nós temos um valor e desse valor tem uma porcentagem. Aí esse valor vai reduzir. Depois, com esse valor reduzido, vai ser colocado uma outra porcentagem que vai reduzir e vai ser o valor final que Andressa ficou, beleza? Veja aí na tela principal o seguinte, ó. Então vamos fazer o quê? Ela tem R$90. Então, desse 90, ela vai fazer o quê? Ela vai gastar 20%. Então fica, gastou 20% de 90. Então você pega essa informação, 25% de 90. Então 25% é 25 sobre 100, o de é vezes 90 é 90. Então fica 25 sobre 100 vezes 90. Daí você multiplica 25 vezes 90 e divide por 100. Realizando a multiplicação, fica 2.250 dividido por 100. É só andar duas casas para a esquerda e vai ficar R$22,50. Então, ó, o seguinte, toda vez que a gente faz essa porcentagem, 25% de 90 ou 25% de qualquer valor, 20% de qualquer valor, 20 sobre 100, 25 sobre 100, vezes o valor. Então, quando isso acontece, vai dar o valor que representa a porcentagem. Então, você precisa diminuir se for desconto, precisa aumentar se for acréscimo, se for aumento ou se não teve um ganho salarial de tantos por cento. Mas daqui a pouco a gente vai ver uma resolução onde que você aplica, já sai o valor exato. Então se liga, toda vez que tiver esse tipo de porcentagem, você usar esse método, você tem que subtrair no valor original ou somar no valor original. Veja aí na tela de vocês o seguinte, então a gente vai fazer 90 menos 22,50. Então, o valor que ela ficou depois que gastou 25% vai ficar com 67,50. Daí, vamos considerar agora um outro formato. Se tem 25%, é quantos? Veja, se tem 25%, nós temos 100%. Gastou 25%. Qual foi a porcentagem que ficou? Você vai dizer, foi 75 que ficou. Beleza. Desse 75, você transforma em um número decimal. Então, você só andar duas casas para a esquerda. Beleza? Então, fica 0,75. Feito isso, multiplica pelo valor e o resultado já sai o valor com a redução. Beleza? Veja aí, na tela principal, você vai fazer o quê? Vai pegar o 0,2075 vezes 90, realizar a multiplicação e aí está 67,50, já sai o valor, beleza? Então veja, nós temos 67,50, gastou agora 30%, que é a continuidade da questão. Então 30% de quem? De 67,50. Então você vai pegar, depois, ó, quando faz nesse formato, você tem que subtrair do valor. Então, ó, ou então você pode fazer assim, 100% menos 30 vai ficar com 70%. Colocando para o número decimal,
0,7 vezes 67,50 já sai o valor após esse gasto de 30%. Ela vai ficar com R$ 47,25. Beleza? Agora veja essa questão. O seguinte, a proporção de brasileiros acima de 15 anos que não sabem ler ou escrever até caiu de 9,7% em 2009 para 8,6% em 2011. Mas o contingente de analfabetos ainda está longe de ser pequeno. Quanto maior a idade, maior o problema. Quase 60% dos analfabetos têm mais de 50 anos. De acordo com o IBGE, acredita que sequer a população brasileira tenha atingido a marca de 193.946.886 de habitantes, beleza? Então fica em 2011. Sendo assim, qual é o número aproximado de habitantes brasileiros analfabetos em 2011? Então veja que a população brasileira é essa informação: 193.946.880 habitantes em 2011. Então ele fala que o analfabeto é 8,6% em 2011. Então o que você vai fazer? Beleza, 8,6% desse número. Então fica 8,6 sobre 100. Então, ó, o seguinte, 2%, 2 sobre 100. 12%, 12 sobre 100. 0,1%, 0,1 sobre 100. 25%, 25 sobre 100. 23,75%, 23,75 sobre 100. A informação que der em porcentagem, você pega o mesmo número e divide por 100. Não muda, então. Se eu tenho 15,3%, 15,3 sobre 100. Beleza? Veja aí na tela principal a continuidade da resolução. Multiplicando 8,6 vezes esse número, vai bater esse número bem grande aí com vírgula. Então, divide por 100. Se você quiser saber que número é esse, anda 3 casas e de boa sabe tranquilamente. Realizando a divisão, você vai andar 2 casas para a esquerda. Então, nós temos esse número. Então, a população de analfabeto no Brasil em 2011 é esse resultado. Beleza? Agora, se uma mercadoria no valor de 460, ele sofreu um desconto e teve o seu preço reduzido para R$ 331,20, nesse caso R$ 331,20, determina a taxa de juros utilizada no desconto. Então é o seguinte, nessa questão, ele não deu porcentagem. Ele disse que teve um valor, teve uma redução, foi aplicado um desconto, uma porcentagem de desconto, e chegou a um novo valor abaixo. Agora, iremos rever como se faz esse tipo de problema, beleza? Veja aí na tela de vocês o seguinte, que vai ter de 460 passou para 331,20. Beleza, agora você vai fazer o quê? Quando isso acontece, você pega o valor final, divide pelo valor inicial, 331,20 dividido por 460. Feito isso, você vai ver que teve um 0,72. Isso quer dizer o quê? Que o valor 331,20 é equivalente a 72% do valor original, do 460. Então, logo, você multiplica por 100, 72%. Só que qual foi a taxa de desconto? É só fazer 100% menos 72%. Você vai ver que teve uma taxa de desconto de 28%. Beleza? Agora, outro tipo de questão, dando a porcentagem. Um funcionário de uma empresa recebeu a quantia de R$ 315 a mais do seu salário, referente ao aumento de 12,5%. Sendo assim, o salário atual é de o seguinte. A questão fala que uma pessoa, um funcionário, recebeu R$ 315 a mais. Só que esse 315 equivale a 12,5%. Então, 12,5% é igual a 315. Se você colocar a porcentagem embaixo, 100%, você vai achar
o valor aplicando a proporção. Beleza? Mas vamos entender nesse formato aí. Veja aí na tela de vocês o seguinte, que 315 equivale ao aumento de 12%, nesse caso, 12,5%. Então, se eu tenho X%, então X reais, equivale ao aumento de 100. Então, veja que nós temos 315, equivale ao aumento de 12,5. X reais equivale ao aumento de 60. Veja que nós temos aí valor embaixo de valor, porcentagem embaixo de porcentagem. Só que 12,5% para chegar em 100, multiplicou por 8. Logo, do outro lado, também tem que multiplicar por 8. Então, 315 vezes 8 vai ser o valor do salário. Dá 2.520. Então, o salário original dele é esse valor. Só que ele aumentou R$300 e 315, então você soma 315. Então, 2.520 mais 315, o valor atual do salário dele é de 2.835. Então, é o seguinte, nesse 315 equivale a 12,5. 100% equivale a quanto? Só um detalhe, a gente percebe, deu para entender a multiplicação de 12,5 vezes 8 para chegar em 100. Acontece de um lado, acontece do outro. A gente vai ver logo mais quando a gente não consegue ver qual foi o número que multiplicou, beleza? Mas entenda o seguinte, quando acontecer isso, você vai ver número embaixo de número, valor embaixo de valor, porcentagem embaixo de porcentagem. Beleza? Vamos ver mais um exemplo na tela de vocês. Seguinte, dentro de um recipiente há um líquido que perdeu, por meio de evaporação, 5% do seu volume, restando 42,75 litros. Qual era o volume total desse líquido? Então, ó, veja o seguinte. Nessa questão ele fala, perdeu 5%. Então, ó, perdeu 5% e restou 42,75. Então, se perdeu 5, esse 42,75 equivale a quantos por cento do volume total? Ah, você vai dizer 95%. Show de bola. É isso aí. Veja aí na tela principal o seguinte, que diz, ó, 315 equivale ao aumento de 12. Foi esse exemplo que a gente fez. Vamos usar a mesma ideia. 42,75 equivale a 95%. E qual o valor que equivale a 100? Então, X equivale a 100%. Qual é esse valor de X? Então, perceba que nós temos valor embaixo de valor, porcentagem embaixo de porcentagem. Quando isso acontece, você vai pegar o valor de cima multiplicado pela porcentagem do outro lado de baixo. Depois você vai pegar o valor de baixo multiplicado pela porcentagem de cima. Então, você vai fazer 42,75 vezes 100 vai ser igual a 95 vezes X. Então, valor embaixo de valor, porcentagem embaixo de porcentagem. O valor vezes a porcentagem do outro lado embaixo e depois vai ver o valor de cima vezes a porcentagem do valor de baixo, o valor de baixo vezes a porcentagem do valor de cima. Isso igual. Realizando a multiplicação, ó, 42,75 vezes 100 é só andar 2 casas para a direita, pois estamos multiplicando. Então ficou 4.275 igual a 95x. Passa 95 dividindo, você vai encontrar o valor de 45. Então, esse valor aí, o X, é 45 litros. Então, 45 litros equivale a 100. 42,75 equivale a 95%. Beleza? Então, veja agora o seguinte. 3 laboratórios produzem certo medicamento. A tabela abaixo mostra, para um certo mês, o número de unidades produzidas desse medicamento e a porcentagem de vendas dessa produção. Beleza, então temos aí Unilab, Fetolab e Riolab. Fotolab e Riolab. Se nesse mês os 3 laboratórios venderam um total de 3.900 unidades desse medicamento, então o valor de X é. Então veja, o Unilab, ele produziu o quê? Número de unidades produzidas, 5.000. Desses 5.000, a porcentagem de venda foi de 70%. Então, 5.000 e os 70% equivale a quantos de 5.000?
o outro 7.000, vendeu 80%. Então, 80% de 7.000 equivale a quanto? Você vai somar o valor que falta para 13.900, então a gente vai encontrar a porcentagem de X. Como assim? Veja aí. Venderam um total de 13.900 unidades desse medicamento. Então, o valor de X é... Então, você vai ver porcentagem, porcentagem, vai ter a porcentagem. Então, veja, 70% de 5.000, só fazer 80% de 7.000. Então, ó, 0,7 vezes 5.000, você vai encontrar 3.500. Então, 80%, 80, nesse caso, 0,8 vezes 7.000, você encontrou 5.600. Realizando a soma desses dois números que a gente encontrou, que equivale à porcentagem de venda, você vai encontrar um valor de 9.100. Então, vendeu 9.100. Só que a questão fala que vendeu 13.900. Então, vou pegar 13.900 menos 9.100, que vai bater 4.800. Só que esse 4.800 é o valor da porcentagem. Quantos por cento de 8.000 equivale a 4.800? Então, veja, 4.800 é a peça total, peça de um total de 8.000. Então, 4.800 peças equivale de um total de 8.000. Então, beleza. Usando a mesma ideia disso, número embaixo de número, porcentagem embaixo de porcentagem, você vai ver 8.000 equivale ao total a 100. E 4.800 equivale a quanto? Mesmo esqueminha. O de cima, o número de cima multiplicado pelo número da porcentagem embaixo e o número de baixo multiplicado pela porcentagem em cima, do outro lado, né? Então fica 8.000x é igual a 4.800 vezes 100. Realizando a multiplicação, vai dar 480.000 igual a 8.000 vezes x. Realizando a divisão, 480.000 dividido por 8.000, você vai encontrar uma taxa de 60%. Então, ó, essa questão é interessante porque a gente encontrou um total, teve um valor. Então, esse total equivale a 100%. O valor equivale a quanto? Daí a gente encontrou o valor de 60%. Beleza? Então, 8.000 peças são produzidas, X%. Só que a gente achou que esse X, ó, a peça vendida é 4.800. Então, 4.800 é quantos por cento de 8.000? A gente encontrou 60%. Beleza? Veja aí agora na tela de vocês o seguinte, ó. A ideia de aumento e desconto. Então, aumento de 17, desconto de 14. Então, toda vez que usar aumento, a gente vai somar com 100. Então, 100% mais 17% e o desconto 100% menos 14. Por que está fazendo isso? Porque realizando nesse formato, você já encontra já o valor com o desconto e já encontra o valor com o aumento. Então, 100 mais 17, 117. 100 menos 14, 80%, 86. Colocando em números decimais, 1,17 e o outro é 0,86. É só andar duas casas para a esquerda. Agora vamos achar um valor. Um salário de 2.045. Quando tem um aumento de 17, quantos reais? Qual é o novo valor? E quando tem um desconto de 14, qual é o novo valor? Então veja, é só pegar o número decimal e multiplicar pelo valor. 1,17 vezes 2.045. 0,86 vezes 2.045. Realizando a multiplicação, já sai com o valor atualizado. Olha aí, 2.392,65. Realizando a multiplicação, olha aqui, reduziu. Já sai com o valor reduzido. Então, ó, seguinte. Na aula de hoje, a gente teve uma revisão sobre porcentagem, como a gente encontra a porcentagem de um determinado valor. Também a gente fez uma revisão de quando tem um aumento de de tantos por cento, a gente realiza o cálculo, já sai o valor já com aumento. Uma redução de tantos por cento, realizando o procedimento, a gente já encontra o valor já com redução. Então, pessoal, veja essas aulas no nosso canal do Educa PR. Reveja as outras aulas. Também curta as nossas aulas, curta a nossa página.
Beleza? Forte abraço e até a próxima aula.